Seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal, galera. Hoje vamos reagir à Bandeira de Melo reagindo ao título do Flamengo ontem na Copa do Brasil. Ele falou um pouco, sobre a saída de Gabigol do Flamengo. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Alô pessoal, pentacampeão da Copa do Brasil, estamos todos muito felizes, fantástica partida, decisão assim emocionante. Claro que teve uma aguinha no chope aí no final, quando o Gabigol declarou que não vai mais jogar no Flamengo. Isso realmente nos deixa muito tristes. Resta aí as homenagens que nós temos que prestar a esse grande ídolo da nossa torcida, as nossas crianças. Lembrar daqueles 2 gols que ele fez contra o River Plate, na final em Lima, os 2 gols que ele fez na primeira partida da final agora. E, gente, bola pra frente, quem sabe um dia ele volta, mas no momento a gente tem que comemorar, somos penta da Copa do Brasil. Um abraço para todo mundo e saudações rubro-negras. Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, para muitos só fica abaixo do Zico. Para mim ele vai ser ídolo eterno. O que ele fez com a camisa do Flamengo, eu como torcedor sério, eu vibrei muito com o Gabigol, sobretudo naquela final da Libertadores em 2019. Sou muito grato por tudo que ele fez pelo Flamengo e óbvio que ele também tem que ficar grato por tudo que o Flamengo fez por ele, porque o Flamengo também o ajudou bastante, não é só o Gabigol ajudou o Flamengo ajudou bastante o Gabigol. Eu acho que o Gabigol também tem que ser muito grato e eu acho que ele é. Vamos relembrar os números de Gabigol. Em 2019, 59 jogos, 43 gols, 11 assistências e 3 títulos. Em 2020, 43 jogos, 27 gols, 12 assistências e 4 títulos. Em 2021, 45 jogos, 34 gols, 10 assistências e 2 títulos. Em 2022, 63 jogos, 29 gols, 5 assistências e 2 títulos. 2023, 58 jogos, 20 gols, 4 assistências e 0 título. 2024, que ainda está em andamento, ainda tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro para disputar, mas até o momento o Gabigol tem 35 jogos, 7 gols, 1 assistência e 2 títulos conquistados. Nem preciso dizer que a temporada 2024 é a pior de todas. E ontem o Gabigol roubou a cena logo após a partida, dando uma entrevista ao Sport TV e falando: não fico no Flamengo. Nesses últimos anos houve negociações, o presidente e a diretoria apertou minha mão, do meu pai, da minha mãe, e depois aconteceram coisas que realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast, nunca pessoalmente. Falei com o Marcos Braz para ficar por 2, 3 anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo. Disse o Gabigol. Estou resumindo aqui o que ele falou. Vamos por partes, pessoal. Vamos relembrar. Em outubro, lá do ano passado, foi quando aconteceu esse acordo entre Flamengo e Gabigol pela renovação de contrato por mais 5 anos, um projeto para ele se tornar ídolo, para quem sabe se aposentar com a camisa do Flamengo. Flamengo e Gabigol chegaram a um acordo, apertaram a mão. Tanto é que o próprio Gabigol fala aí que o Flamengo ligou para o pai, parabenizando, ligou para o empresário, parabenizando, beleza. E aí, eis que vem, aí a notícia vaza daqui, vaza acolá, pessoas que eram contra a renovação começam a vazar informações, valores do novo contrato, e aí a imprensa soltando, não é só o Vene Casagrande, todo mundo noticiando. Eis que a repercussão extremamente negativa fez com que o Landim não assinasse o documento. Lembrando, essa não é a primeira vez que a diretoria do Flamengo, comandada por Rodolfo Landim, toma esse tipo de decisão, de você chegar a um acordo, depois voltar atrás após uma repercussão negativa. Eu vou lembrar de 2 casos emblemáticos, inclusive 2 jogadores que estão desempenhando muito bem hoje em seus respectivos clubes, Andrés Pereira e Rodinei. No caso do Andrés Pereira, Bruno Spindel e Marcos Braz viajaram para a Inglaterra, renegociaram o valor da opção de compra com o Manchester United, o valor do Andrés Pereira, voltaram, tudo certo. O Rodolfo Landim virou na cara do Andrés Pereira e disse: você vai ficar, a gente vai te comprar,
pode comprar sua casa. Ele acabou comprando a casa dele no Rio de Janeiro e no final você já sabe o que aconteceu. A palavra não foi cumprida. No caso do Rodinei, documentos trocados pela renovação de contrato. O Rodinei e seu staff retornaram o documento para o departamento jurídico do Flamengo assinado. O Flamengo nunca retornou assinado. Por quê? Por conta da repercussão negativa. No caso do Gabigol, fizeram a mesma coisa. A questão é o seguinte: o Gabigol ainda tinha um contrato longo com o Flamengo até dezembro desse ano. Quando eles resolvem não assinar essa renovação, muita coisa aconteceu fora das quatro linhas, inclusive por culpa do próprio Gabigol. Quando ele não quis fazer o exame antidoping, ele acabou sendo punido, ficou um tempo ausente. Depois ele botou uma camisa do Corinthians, enfim, várias atitudes não agradaram também a diretoria do Flamengo. Então, os dois lados estão errados. O meu ponto é o seguinte: é óbvio que só vale quando assina, gente. A gente sabe disso. Mas é correta essa postura da diretoria do Flamengo de sempre fazer isso? Você chegar, apertar a mão e após uma repercussão negativa nas redes sociais você voltar atrás? Eu não acho nem um pouco correto. E a forma como eles gerenciaram, trataram essa renovação de contrato com o Gabigol foi péssima. Foi péssima. Como o próprio Gabigol disse aqui, ficava sabendo das coisas por podcast, quando o Rodolfo Landim participava de podcast e dava entrevista. Isso é lamentável, gente. Não é assim que você que trata um ídolo. Eu não estou entrando no mérito, não estou aqui defendendo o Gabigol, nada disso, até porque eu era contra, sim, a renovação de contrato dele por mais 5 anos. Ele não estava jogando nada para poder ter o contrato renovado por mais 5 anos. O problema é, para que chegar a um acordo e depois voltar atrás? E depois o Landim ficar dizendo aí por aí que não teve acordo, que ele é o presidente, só tem acordo quando ele aceita. Não é assim, Landim. Não é assim, pô. A gente sabe que Marcos Braz e Bruno Spini negociaram com o seu ok. A questão é que com a repercussão negativa você voltou atrás depois. E repito, não estou defendendo o Gabigol, até porque eu entendo que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim. A questão é o seguinte: o que fizeram com o Gabigol nos bastidores foi feio. Foi feio. Fritaram o atleta. Tentaram apagar uma parte da história e idolatria dele com a camisa do Flamengo. E ele também tentou, ele também tem culpa no cartório, eu sei tudo disso. Inclusive, vocês sabem o quanto eu critico o Gabigol aqui nos meus vídeos. Mas, nesse caso, de verdade, o que fizeram com ele não é justo. Não é justo. E ele está certo. Se ele entende que merece um contrato de 2, 3 anos e o Flamengo só oferece um, beleza, vida que segue, tal como o Everton Ribeiro, que hoje está no Bahia. E aí entra os bastidores do futuro clube dele. Primeiro, o Palmeiras veio oferecer um tempo de contrato e um valor que ele não ficou tão animado. E aí depois o Cruzeiro, que não teve a contratação do Dudu concretizada, veio forte nos bastidores através do Alexandre Matos, atual diretor executivo do Cruzeiro. E o Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, eu sempre falei isso aqui no canal Vini Casagrande, é apaixonado por Gabigol. Ele adora o Gabigol, o estilo do Gabigol, a forma como ele é no dia a dia, de chamar responsabilidade, enfim, de promover, entre aspas, os jogos. O Gabigol é assim, é midiático. E o Pedrinho adora o Gabigol, adora esse estilo do Gabigol, essas características do Gabigol. Então, como o Cruzeiro não conseguiu efetuar a contratação do Dudu, fez o quê? Virou para o Gabigol e para o Dudu eles iam pagar um valor alto, tá? O Dudu teria aumento, sendo que o Dudu hoje já tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Se eu não me engano, é o segundo maior, só perde para o Memphis Depay, que hoje está no Corinthians. E aí o Cruzeiro oferece praticamente os mesmos valores ao Gabigol, luvas, enfim, em um tempo de contrato longo. 4 anos podendo chegar a 5, se bater algumas metas ali, enfim. E tudo foi feito de maneira minuciosa e a negociação está fechada há quase 1 mês. É isso mesmo. Existe um acordo entre representantes de Gabigol e Cruzeiro há quase 1 mês. E o Flamengo, no caso, o Marcos Braz já sabe disso, tanto é que o Marcos Braz, após a partida de ontem, ele não desmente, pelo contrário, ele praticamente confirma que o Gabigol está indo para o Cruzeiro, mas tudo está acertado há mais ou menos 1 mês. A questão é, por que o Gabigol
foi divulgar, fazer isso tudo logo após o título do Flamengo? Qual é a necessidade de fazer isso? É chamar muita atenção, é querer sempre ser o foco da notícia. É muito individualista. Ele roubou a cena até mesmo do amigão dele, o Felipe Luiz, que foi campeão de maneira justa em seu apenas 9º jogo comandando o Flamengo. O Felipe Luiz foi campeão. Isso não tira o mérito dele não, sabe por quê? Porque foram 4 jogos na Copa do Brasil, 4 jogos extremamente difíceis. Sendo que um deles numa estreia dele, que foi contra o Corinthians. Vocês vão se recordar disso. E no jogo da volta teve a questão do Bruno Henrique expulso, e ele teve a inteligência, a eficácia de fazer uma substituição e conseguir anular o adversário. Enfim, o Gabigol errou até nisso. Precisava ser logo após o jogo. Esperava para segunda-feira. E sabe por que poderia esperar para segunda-feira, no caso hoje? Porque eu sabia que ele ia para o Cruzeiro desde sexta-feira à noite, quando uma pessoa do Cruzeiro me contou, falou, espera passar o jogo, na segunda-feira você publica. Para isso não ser a notícia, Flamengo sendo campeão ou não. Estava tudo combinado. Tanto é que, quando o Gabigol dá a entrevista dizendo que vai sair do Flamengo, eu ligo para a pessoa, tanto é que eu demorei a entrar numa live aqui de pós-jogo, eu ligo para a pessoa e falo, cara, o Gabigol está dizendo que está saindo. Deixa eu soltar logo isso, deixa eu soltar logo isso. Aí a pessoa vai, solta, só não fala o meu nome. E é isso. Ou seja, tanto é que vários materiais aí em redes sociais do Gabigol já foram divulgados. Por quê? Porque estava tudo pronto. O negócio está fechado há um mês, mais ou menos, 40 dias, mais ou menos. Tudo acertado. E que ele seja feliz no Cruzeiro, gente. Não é para torcer contra o Gabigol. Eu acho que o ciclo dele, de fato, chegou ao fim no Flamengo. Só que foi tudo feito de maneira pensada pelo jogador nesses últimos dias. E eu acho que a diretoria conduziu muito mal toda a situação. Muito mal mesmo. E eu queria ver, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, o Rodolfo Landim falando sobre esse assunto. Até a gravação desse vídeo ele não comentou. Ele sumiu. Procura-se Rodolfo Landim. Mas relaxa, daqui a pouco vem uma nota oficial do Flamengo mencionando o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente Rodrigo Duz e o Diogo Lemos. É sempre assim. Sabe por quê? A máquina está sendo usada a todo momento para essa eleição que acontece no dia 9 de dezembro. Inclusive, o Gabigol deu um duro golpe nessa atual gestão para as eleições. A partir do momento que ele chega e expõe. E o Gabigol está certo. Tem que expor, tal como o Andrés Pereira tinha que expor, o Rodinei tinha que expor e outras situações aí. A situação da renovação de contrato do Pulgar. Já já a gente vai falar sobre isso. A diretoria está agindo extremamente errado, novamente está correndo o risco de perder um jogador titular do Flamengo para 2025 por conta da postura da atual gestão. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, né, galera, chegamos aqui a mais um fim de vídeo aqui no canal. E vimos aí, né, Bandeira falando um pouco sobre o título do Flamengo de ontem da Copa do Brasil, né, que o Flamengo foi campeão. Também vimos Benê, né, falando sobre a saída de Gabigol, se já havia sido planejada, se não foi, sobre o presidente, né, se já sabia ou não sabia disso tudo. Vimos um pouco mais de informações sobre esse assunto. Vimos também a opinião de Bandeira, né, sobre isso e também sobre o título, visto que ele foi, né, um presidente muito importante para a história do Flamengo. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.